A história de Adão e Eva é verdadeira? Qual a visão espírita sobre Adão e Eva? E aí, uma outra pergunta que chegou nesse sentido, a resposta dos espíritos sobre Adão diz que ele não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra, que o surgimento dele é de 4.000 anos antes de Cristo. Mas você disse que a história de Adão é mitológica. Por favor, me esclareça. São duas perguntas feitas por dois internautas diferentes. O que é um mito? O mito é uma mentira ou é uma meia-verdade? O mito é toda a história que, sobre uma real história, se criou uma outra que é mais fantasiosa, que alarga a história original. Deve ter existido um cara chamado Hércules. Deve ter. Que era forte. Deve ter. Mas não deve ter existido um cara chamado Hércules que abriu o Estreito de Gibraltar. Nem que substituiu Atlas colocando o mundo sobre as costas, enquanto Atlas foi fazer uma outra tarefa. Então você vê que em cima da história se constrói o mito. Então, assim, pode ter existido um homem chamado Adão? Pode ter existido. Mas ele não foi o primeiro e nem era o único na época que isso aconteceu. Mas as pessoas dão a ele uma história mitológica de que Deus soprou nas narinas dele e ele criou vida. Na verdade, a própria leitura do sentido demográfico do planeta nos aponta que não dá para ter tido a origem por uma pessoa só. Porque depois de Adão veio a figura de Noé, que tudo se acabou e começou tudo de novo com a família do Noé. Então, teríamos que povoar a terra, né? Nem de Adão para cá, e de Noé para cá, porque tudo de Noé para trás foi anulado com o dilúvio, né? Se a gente for tomar isso como literal. E a história apresentada pela arqueologia nos mostra de maneira muito clara que nós tivemos uma quantidade muito grande de seres que vieram no natural processo da evolução, se transformando lentamente dos pitecantrópodes nos antropóides, nos hominídeos, e esses hominídeos deram origem à espécie humana. Então não dá mais para que a gente tome na literalidade a existência de um personagem chamado Adão, que teria de fato sido a origem de todas as coisas. Mas a gente não descarta que pode ter existido esse personagem. E avançando um pouco mais na visão daquilo que a doutrina espírita nos oferece, ela vai apresentar Adão não como um espírito, como uma pessoa, mas como uma linhagem de espíritos, como uma coletividade espiritual, como um grupo grande de espíritos que estiveram na Terra durante um período. Esses seriam o espírito que representa-se na figura de Adão. Esse ícone Adão representaria toda essa quantidade de espíritos que estariam ali. E sobre a história dele, uma série de mitos foram se juntando, de maneira que o que é real meio antes se perdeu no tanto de mitologia que foi colocada em cima da história real e objetiva dele. Então, assim, ele seria uma representação de uma coletividade espiritual, assim como Eva seria uma outra coletividade, Caim, Abel, Sete, todos seriam representações mitológicas, representações de arquétipos que existiriam no mundo no início de todas as coisas. Mas é lógico que isso tudo é um mito, né? Porque a gente sabe que a espécie humana não surgiu assim, ela vem de um natural processo evolutivo. Então a gente respeita essas leituras como mitológicas e faz uma leitura espiritual dela, e na perspectiva que o Espiritismo nos dá, eles representariam uma grande coletividade de seres bastante evoluídos que teriam encarnado na Terra durante um período na formação da civilização humana. Seriam almas vindas de outros lugares do universo, com grande conhecimento intelectual, grande atraso moral, por isso o pecado de terem errado, e que perderam a concepção de viverem nos seus mundos e tinham a sensação do exílio de um paraíso para viver na Terra. O mito de Adão e Eva, que fala da história de uma perda de um paraíso, representa dentro da doutrina espírita essa migração planetária dos espíritos que vieram para cá para exercer um papel de transformação interior ao tempo em que deixaram o seu contributo intelectual para a melhoria do nosso planeta.